Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Queridos meus, vamos ao curso de Mishlei. Que o Eterno fale ao seu coração em nome de Yeshua. Você tenha sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento, temor de Hashem, para que possa compreender as palavras ocultas no livro de Mishlei, porque tudo estava escrito, não é, queridos? Mas nós precisamos interpretar do modo correto. Capítulo 5, queridos, vamos entrar em um momento muito complexo do curso, onde nós tratamos da mulher adúltera. A mulher adúltera, que vai ser vista como uma mulher adúltera mesmo, na maior parte das interpretações, nós sabemos que Shlomo está tratando aqui da falsa religião, não é? A falsa doutrina, aquela doutrina que vem sobre as nossas vidas com aparência sedutora, aparência interessante, não é? Uma aparência que pode mexer com os sentidos humanos, mas é incapaz da correção. Ela é incapaz de articular a correção. Olha só, queridos, versículo 3. Pois os lábios de uma estranha mulher gotejam mel e o seu palato é mais suave do que o óleo. Na nossa tradução vai estar, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite, não é? Nós vamos tratar essa mulher adúltera dentro do curso de Mishlei deliberadamente como sendo a falsa religião. A falsa religião, ela vai trazer para você, por meio do seu falar, é uma mulher estranha, uma mulher alheia à vontade de Hashem. Nós vamos ver a mulher de escarlata, a mãe das abominações, da prostituição, de toda a prostituição da terra, não é, queridos? Amados, qualquer vertente que você esteja seguindo e que não te leve ao arrependimento e novidade de vida, queridos, tem alguma coisa errada nesse lugar, tem alguma coisa errada no que você está fazendo. Uma coisa é você receber o certo e resistir. Você está ouvindo o correto, mas você resiste. Você é bom, você é bastante autossuficiente para suas próprias decisões. Nesse caso, você se torna a própria mulher adúltera. Por quê, queridos? Porque a pessoa que está sob o domínio do mal, ela vai influenciar todos para o mal. Uma pessoa que está sob o domínio da autoridade do Santo de Israel, ela vai patrocinar santidade. Uma pessoa que está sob o domínio do mal vai patrocinar prostituição. Vai profanar o que é sagrado, a sua conversa vai ser uma conversa de afastar ao seu redor as pessoas da boa instrução que procede do trono de Hashem. Então, queridos, uma pessoa pode estar no ambiente correto, mas estar sob o domínio do mal. E aí a pessoa se torna um autêntico representante da mulher adúltera, podendo ser até qualificado como um filho dessa mulher adúltera. Como as escrituras falam que essa mulher de Risgalos, ela é a mãe de todas as prostituições da terra. Ou seja, a pessoa também pode estar num ambiente sagrado, santo, separado, mas ela mesma ser prostituta. Ela profana os seus ensinamentos que recebe e ela se torna esta mulher também, queridos. Eu e você podemos perverter o caminho do sagrado. E aí nós nos tornamos também a mulher adúltera. É importante que você tenha esse entendimento. A mulher adúltera, ela representa a falsa religião, mas a mulher adúltera representa qualquer pessoa que esteja dentro do ambiente sagrado querendo desviar as pessoas do caminho correto. Olha só que situação. Mashiach fala acerca dos fariseus, dos prushim, fala sobre eles que as pessoas deveriam agir como eles falavam, mas não deveriam agir como eles agiam. A
prostituição religiosa, ela entra na medida que eu posso ensinar uma pessoa a fazer o correto, mas a partir do momento que eu não vivo o correto, eu sou uma pedra de tropeço na vida de todas as pessoas. Ou seja, os prostim faziam quilômetros, fariseus, quilômetros e quilômetros de andarilhos que eram para converter, fazer alguém se tornar um prosélito, ou seja, uma pessoa se tornar convertida ao judaísmo, fazendo daquela pessoa 2 vezes mais filhas do inferno do que eles eram. Vocês conseguem compreender, queridos? Queridos, a própria religiosidade em si é uma prostituição. Nós lemos isso junto no curso de Shayahu, não é? Onde o Eterno fala que as pessoas falavam como bêbados. Vocês lembram que eu trouxe para vocês essa ministração? O Eterno faz até um motejo, ele faz um motejo sobre isso, porque ele fala, olha, vocês estão falando como pessoas embriagadas, e ele está falando isso para quem? Ele está falando isso para pessoas que estavam vivendo aquilo que ele apresentou como sendo uma palavra, um pouquinho de instrução, um pouquinho mais de mandamento, um pouquinho mais do outro mandamento, ou seja, a pessoa estava completamente envolvida num contexto ruim, num contexto onde as coisas não eram manuseadas de acordo com aquilo que o Eterno desejava, não é? Ele coloca o texto claramente como som, lação, chão, lação, lação, cal, lacal, cal, lacal, não é? Ou seja, a colocação de Hashem sobre o contexto dessa exposição. Há mandamentos que não causam na pessoa de modo algum uma transformação. Isso também é uma prostituição, queridos. Isso também é um modo de prostituição. É importante que você tenha entendimento de como o Eterno vê todas essas coisas, não é? Eu vou ler para você Shayahu, Isaías 28, versículo 10, porque é preceito sobre preceito, ou seja, existe o preceito, mas aí se coloca um preceito sobre ele. É preceito e mais preceito, além do preceito que foi dado pelo Eterno, é colocado um preceito e acima deste outro preceito, um outro preceito. É regra sobre regra, ou seja, o Eterno deu uma regra e foi colocada sobre essa regra outra regra. É regra e mais regra, ou seja, acima da regra que eles criaram, cria-se mais uma regra e outra regra, um pouco aqui e um pouco ali, não é? E aí o Eterno, essa palavra na tradução no hebraico seria como se dito, Shau, laçal, shau, laçal, qual, la qual, zershan, zershan. Ou seja, para o Eterno isso era como um comentário de um bêbado, era um bêbado falando palavras sem sentido diante dele, não é? Mas por causa do preceito que foi colocado, não se cumpre o preceito que o Eterno deu. E isso começou no Éden. Começou no Éden quando foi colocado um preceito para a vida da mulher, que ela não podia sequer tocar no fruto, quando o Eterno falou, não coma. Mas Adão, porque o Eterno falou com Adão possivelmente falou para a mulher, olha, nem toque nisso aí. Então eu tenho um preceito sobre um preceito. O preceito que o Eterno disse, não coma. O outro preceito era não toque. E aí o que acontece? O preceito sobre o preceito inutiliza o preceito. Se eu colocar um preceito sobre um outro preceito, eu inutilizo o primeiro porque o meu é melhor. O meu é melhor. É importante que você tenha esse entendimento. Tá bom, queridos? Isso tudo tange a mulher adúltera. A mulher adúltera, ela vem com esses lábios que gotejam mel. Não é? A aparência daquela nova religião para você, ela vem como favos de mel. O seu palato é mais suave, ou seja, para você mergulhar dentro desta nova estrutura, e essa estrutura vai entrar
pela sua boca. Ela vai entrar pela sua boca e você vai passar a falar daquela maneira. Você vai passar a se portar daquele mesmo modo. Mas o fim dela é mais amargo do que o absinto, afiado como uma espada de 2 gumes. Ou seja, por que é afiado como uma espada de 2 gumes? É afiado como uma espada de 2 gumes porque você passa a ter um posicionamento que vai fazer com que você se encontre com a Torá. Nós já tratamos sobre isso. Existem 2 tipos de julgamentos, queridos. Aqueles que não serão julgados vão chegar no dia do juízo e Mashiach vai se colocar na frente para que eles não sejam julgados, porque por nossas obras, queridos, ninguém seria salvo. Mashiach então entra na nossa frente e impede o julgamento. Se nós formos julgados, queridos, ele mesmo disse: a ninguém eu julgo. Mashiach não vai permitir o julgamento, mas o fim desses que se envolvem com a mulher adúltera vai se encontrar com a espada afiada de 2 gumes. E essa espada afiada de 2 gumes, você conhece muito bem, é a Torá. E a Torá, ela vai tratar com as pessoas apenas com sentença de morte, porque a letra, ela sempre vai causar a morte. A letra vai causar a morte. Queridos, a pessoa pode ser mais santa, mais separada, mais kadosh dessa terra. Os santos, nossos sábios que nós conhecemos, pessoas sagradas dentro das Escrituras, nós sabemos que nenhum deles não pecou. Todos aqueles que estiveram sobre esta terra foram submetidos a algum tipo de expressão maligna sobre as suas vidas e que causou alguns deslizes, alguns julgamentos, inclusive do próprio Eterno. Admiro Yirmiyahu, mas o momento que Yirmiyahu diz: Eterno, tu me enganaste e eu me permiti ser enganado. E essas palavras, elas chegam até nós, queridos, para reprovar os nossos pensamentos, para dizer para a gente que alguém fez isso antes de nós. Por que, Senhor? Por que eu procuro viver uma vida correta, uma vida íntegra, e por que essas coisas me sobrevêm? É nesse momento que nós compreendemos que algo está errado dentro de nós, a partir do momento que nós deixamos de confiar naquilo que o Eterno nos diz. É muito difícil uma vida como a de Yirmiyahu, queridos. Um homem que pregou durante toda a sua existência, mas não viu sequer uma conversão. Ele anunciava a palavra de Hashem para pessoas de coração endurecido. Aquelas pessoas apenas ouviam a palavra para um dia se encontrarem com a Torá e serem condenados ao Sheol. Mais nada. Esse era o papel de Yirmiyahu. Posterior a ele, outras pessoas reconheceram seus escritos como sendo escritos da parte do Todo-Poderoso. Mas durante a sua geração, lamentavelmente, tudo que ele encontrou foi o fosso, tentativas de assassinato, aprisionamento, levá-lo para onde ele não queria. Então, queridos, a vida dele foi realmente muito difícil. Baruch Hashem, por todos aqueles que se convertem verdadeiramente ao Eterno todos os dias por meio desse ministério, porque são nessas vidas que a nossa força tem sido alentada. O que ocorre, queridos, é que a pessoa, ela entra e ela acha o máximo, não é? Agora o máximo é negar Mashiach, não é? Aqui no Brasil virou moda, todo mundo embaixo desse espírito anti-Mashiach, anti-messiânico, não é? Os cristãos conhecem esse espírito como anticristo, não é? Então, queridos, nós estamos num tempo como nunca antes nós presenciamos. Nós estamos num tempo onde a religião está sendo misturada, mesclada com a política. Isso nunca aconteceu. Não é possível que você não perceba isso. Não é? Então, amados, nós estamos entrando num contexto onde estamos desbravadamente indo na direção de um contexto como nunca antes
nós vimos, pelo menos é importante que você e eu tenhamos esse discernimento. Só que as Escrituras dizem que aquilo que é falso vai de qualquer maneira dar no amargo e levar as pessoas para o juízo do peso da Torá. Muito complicado isso, porque a Torá, ela não vai inocentar ninguém. E Yeshua disse que aquele que não crê já está julgado. Aliás, é por isso que Rassatan já está julgado, não é, queridos? Quem não crê já está julgado. Os pés da falsa religião descem para a morte e os seus passos alcançam o Sheol, não é? A pessoa vai ser encaminhada, ela, de vez de poder ver, como nós falamos, ver com os olhos, ver com as pálpebras, ver com os olhos fechados por meio do Eterno. Uma pessoa que esteja observando essas questões por meio da Ruach HaKodesh, por meio do sagrado, ela vai conseguir ver que aquele caminho é ruim e vai se desviar dele, mas muitos estão entorpecidos, queridos. Se você pensa, versículo 6, em pesar a estrada da vida, os passos dela perambulam e você não saberá como. Ou seja, as pessoas, queridos, que entram por esse caminho, elas começam a se tornar endurecidas e radicalistas. Queridos, eu vou dizer algo para vocês que é muito importante ter entendimento. Vocês sabem que essas datas que nós estamos nesse momento, que estamos fazendo esse curso, você que está ouvindo posterior, não é? Hoje é dia 18/12, então nós estamos num período complexo, um período de celebrações contrárias às Escrituras, celebrações que foram adicionadas ao cotidiano humano e as pessoas entraram com a adúltera. E elas gostaram do que a adúltera oferecia. Afinal de contas, quem não gosta de ganhar presentes? Não é verdade, queridos? Quem não gosta de ganhar presentes? E aí o que acontece, queridos? As pessoas entraram por esse contexto, aceitaram o suborno, aceitaram essa falsa doutrina, falsas datas de celebrações, elas aceitaram isso, e hoje, ainda que elas queiram sair disso, elas não sabem como. Mas, amados, aqueles que realmente têm entendimento do que são as celebrações do Eterno, e que essas datas são datas pagãs, que esse período que entrou desde o dia 6 de dezembro, acredito, até o dia 18 de janeiro, essas datas que é um período extremamente negativo sobre toda a terra, é um período ruim, é um período difícil. Nós não somos radicais, queridos, contra as pessoas que guardam essas datas. Nós não temos fanatismo com as coisas de Hashem. Nós respeitamos nossos pais que guardam essas datas, parentes nossos que têm essas datas como sendo importantes, nem sabem porquê, mas têm. Nem sabem o motivo porque essas datas são importantes, porque existe uma magia que opera nesse período. Então é importante que você tenha entendimento que para a gente não é ofensivo ver as pessoas guardando essas datas. Eu não tenho sobre a minha vida um espírito de religiosidade, um espírito de fanatismo, aonde eu tenho de condenar os outros que fazem o que eu fazia antes de conhecer a verdade, queridos. Como é que eu posso julgar o outro sem me julgar? Como eu posso exercer um juízo sobre a vida de uma pessoa sem trazer esse mesmo juízo sobre a minha própria vida? Como eu posso olhar aquela pessoa sem ter olhos de misericórdia? Olhar para mim no passado? Eu sei que todas essas celebrações sempre davam em briga, queridos. Sempre acontecia alguma coisa ruim.
nesses ajuntamentos com pessoas que não gostavam da gente. Não iam com a nossa fátia, como diz o outro. Mas, convencionalmente, nessas datas, duas coisas a religiosidade faz você se encontrar, não é? Ou você se encontra nessas datas ou nos velórios. São dois momentos da vida que você vai encontrar com pessoas que não gostam de você. Hoje, eu me sinto liberta, mas eu não posso libertar as pessoas, queridos, que eu amo. Não posso. Eu posso orar por elas. O Eterno fica muito triste, queridos, com essas datas. Muito triste. Mas Ele mesmo apresenta na palavra dele sobre o tempo da ignorância. O tempo que as pessoas estão vivendo, queridos. Queridos, há 1000 anos, há mais de 1000 anos se guarda essa data mitraica, queridos. Há mais de 1000 anos. Tamuz nasceu nessa data. Mitra nasceu nessa data. Essas datas vêm sendo guardadas desde esse período, queridos, do meu coração. Então, é muito importante que vocês tenham entendimento de que a verdadeira religião não vai levar você a odiar o outro, a perseguir o outro, a imputar acusações sobre o outro que vive hoje o que você vivia no passado. Por isso é tão fácil, queridos, deixar o verdadeiro caminho e entrar num caminho de religiosidade. Acredito que o Rosh Carlos quer falar também. Shalom, Shavuotov, e sobre essa questão de religiosidade. Primeiro, Hashem não criou, Hashem, Yeshua, através de Yeshua, não criou nenhuma religião. Você tem que ter entendimento disso. Nenhuma. E tudo que vem de religião tem trazido tristeza ao coração do nosso Pai. Mas, como assim? Então, tudo que termina com ismo, é uma religião. Você nunca ouviu falar em Exuísmo. Por quê? Porque Yeshua não criou o Exuísmo. Você tem que ter entendimento disso, para que você seja liberto. Tudo que termina com ismo carrega religiosidade. Hashem não tem parte com isso. Foi criado por Hassatan. Sinto muito te dizer e às vezes até te desapontar com essa revelação, tá bom? Que o Senhor te guarde e te abençoe. É muito importante, queridos, o entendimento de que a mulher adúltera, ela se apresenta para você com falas, o espírito de religiosidade, ele vem sobre a vida humana de um modo implacável, que o Eterno te conduza em toda a verdade, porém os pés, versículo 5, descem para a morte, os passos alcançam o Sheol. O objetivo da religiosidade, dessa falsa religião, é levar as pessoas ao Sheol, ou seja, elas não são mudadas, elas não são transformadas, elas guardam mágoa, elas têm julgamento no seu falar, julgamento no seu viver, são persecutórias, são pessoas que perseguem outras vidas, são pessoas que se incomodam com a vida dos outros e deixam de produzir fruto na sua própria vida. Versículo 6. Se você pensa em pesar a estrada da vida, os passos dela perambulam e você não saberá como. Na sua tradução, o versículo 6 de Mishlei 5, eu saí do lugar que eu fui procurar outro texto, vamos lá. Na sua escritura vai estar assim: ela não pondera a vereda da vida, anda errante e nos seus caminhos e não sabe. Ou seja, o próprio espírito de religiosidade que está conduzindo a vida de milhares de pessoas, de bilhões de pessoas, não consegue mostrar para a pessoa uma ponderação de aonde vai dar isso, aonde vai acabar isso. Há um julgamento a ser exercido, eu vou passar por um juízo, ou Mashiach vai tomar o meu lugar e pesar-se
e medir-se na balança no meu lugar. Ele vai fazer isso muitas vezes, viu? Que pessoa maravilhosa. Yeshua é a pessoa mais admirável que eu tenho entendimento, que eu posso apresentar a você uma pessoa verdadeira, uma pessoa maravilhosa. Eu apresento a vocês Yeshua, o Mashiach. Ele é uma pessoa admirável, incomparável. Ele é incansável no seu caminho para a salvação e não se importa, ele não se importa com relação a nossas vidas, ao grande trabalho que ele terá na correção. Eu me recordo quando nós entramos nesse prédio que nós estamos hoje lá na Beit, eu queria sair correndo, eu não queria estar ali, eu não queria passar por aquela reforma. E Yeshua não se intimida, ele age de uma maneira, como eu vou dizer a você, ele não tem intimidação sobre o contexto que ele vê para reformar, para corrigir os canos que estão vazando, o vazamento da casa do vizinho que está entrando lá na sua casa. Ele não tem intimidação no seu proceder. Ele olha para a gente sempre disposto como grande construtor. Você sabe que Mashiach Yeshua, ele não era marceneiro de construir mesas, cadeiras, ele era um engenheiro civil. É o que ele faz hoje, na verdade. Ele está preparando lugar para a gente. Ele era um engenheiro civil. As madeiras que ele trabalhava era para construção de casas, que é o que ele faz hoje também, construindo casas para que nós possamos habitar, tá? É importante ter esse entendimento. Nosso trabalho aqui tem muito a ver com o trabalho do porvir, com o trabalho ministerial que nós exercemos. Agora, pois, ó filhos, eu acho muito interessante a pluralização no hebraico. Na nossa tradução vai estar agora, pois, filho, não é? Mas no hebraico vai trazer essa pluralização. Agora, ó filhos, ouçam-me e não se desviem das palavras da minha boca. Agora essa boca contrapõe a outra boca. Olha só, a minha boca, ela não vai parecer para você muito apetitosa como da mulher adúltera. Ela não massageia o seu ego, não é? A mulher adúltera, te fez isso, olha, você não pode passar por essas coisas, você, tem de estar cheio de dedos. Você imagina, queridos, eu estava falando com meu marido, com a minha filha esses dias, quando a gente chega para Yeshua todo machucado, todo arrebentado, não é? Todo ferido, aí ele vem nos abraçar e a primeira coisa que você vê é a mão dele perfurada. Acabou a dor na hora, viu, queridos? A dor acaba imediatamente. Imediatamente, é uma cura imediata, não é? Quando você olha o que ele passou, porque nós passamos, queridos, porque nós pecamos. Muita coisa que eu e você passamos são consequências das nossas escolhas. Mas Yeshua, tudo que ele sofreu foi por amar a minha vida, por amar a sua vida. Quando eu olho as marcas dele, eu nunca vi as costas dele, tá bom, queridos? Nunca eu vi Yeshua sem camisa, sem o que ele usa, eu nunca vi. Nunca vi, não sei de fato como estão as costas dele, não vi isso. Mas eu vi as mãos e vi os pés. É importante que você tenha esse entendimento. Quando você olha as marcas dele, as feridas dele, por tua causa, é bem difícil você lembrar dos seus problemas. É mais fácil ele vir te abraçar e ele perguntar, e aí, o que está acontecendo? E você falar, nada não, acabei de sarar, sarei rapidamente, olhei para ti e me sarei, não é? É verdade, queridos, é verdade, não é?
porque o sofrimento dele não se deu por causa dele, mas sim por causa nossa. Distancie o seu caminho dela, da falsa religião, não se aproxime da porta da sua casa. A falsa religião, ela pode vir para você também, apresentada a você por várias portas, hoje por meio da internet, por meio de tantas windows, não é? Janelas, tantas janelas que têm sido abertas nas vidas diante dos homens, que nós precisamos saber nos distanciar, nós precisamos saber permanecermos longe desses lugares. O Eterno não me manda conferir o que a religião X, abacaxi está fazendo, queridos. Não é problema meu. Eu tenho de cuidar dos meus, cuidar daqueles que estão ao nosso alcance, querendo ouvir as palavras da vida. Não é meu problema, minha responsabilidade, o que é feito naquele outro lugar religioso, qualquer sistema de religiosidade. Não é meu problema. Essa palavra também, ela serve para um adultério contra o corpo. Uma pessoa que se tornou, foi seduzida pelo álcool. Ela foi seduzida pelo álcool. Ela não deve se aproximar da porta de um bar, queridos. A pessoa foi seduzida pelo álcool, ela não tem de passar no corredor dos produtos que contenham álcool. A pessoa foi enredada pelas drogas, ela não tem de ir na porta de quem vende droga, queridos. Andar com amigos que vai oferecer a ela isso. Ela não pode ir a essa porta, queridos. É muito simples. Não podemos com aquilo. Por que a gente vai se expor? Eu já sei que a falsa religião, ela vai me oferecer coisas sedutoras. Para que eu vou bater nessa porta, queridos? Para que eu vou ouvir coisas contrárias à Torá? Não se aproxime da porta da sua casa. Ali é uma casa. Por quê? A fim de que você não dê a sua honra, sua cavoda aos outros e os seus anos a alguém impiedoso. O que ocorre hoje, queridos? O sistema que opera hoje, a religiosidade, ele faz com que sejam enriquecidas pessoas que vão usar esses recursos para alcançar outras vidas, para a mulher adúltera. A pessoa vai lá, ela sabe que está tudo errado lá, e ela envia os seus recursos para aquele lugar. E ela vai manter o estilo de vida da impiedade para alcançar outras pessoas. Esse é um sistema sem fim, queridos. E a Torá já fala sobre isso. Se aproxima da porta daquela casa, começa a manter aquela casa, porque o objetivo da falsa religião sempre é financeiro. A falsa religião, ela sempre vai operar querendo vender alguma coisa, querendo colocar alguma coisa para você comprar, para você pagar, para você entregar, para você fazer um voto, para você fazer um acordo religioso. É assim que ela vai operar. Ao passo que aquilo que o Eterno nos chamou, nós fazemos com alegria e podemos ver o fruto, o resultado daquilo que nós fomos chamados para fazer. Todo o corpo tem que usufruir disso. Não existe essa coisa de que só é beneficiado um corpo líder, um corpo... Não existe isso dentro da Torá, queridos. As Escrituras dizem que não haja falta de mantimento na casa de Hashem. É um ambiente onde as pessoas têm de se alimentarem lá. As pessoas têm de ter um refúgio ali, têm de estar bem tratadas, bem estabelecidas.
É muito simples compreender o que o texto diz. Mas se você estiver numa falsa religião, você vai dar tua honra a outros. E os seus anos ali naquele lugar vão ser consumidos naquele lugar. Você não vai ver um retorno para a sua vida pessoal. As portas não se abrem, as coisas não ocorrem. E quando ocorrem, são coisas que vão te aprisionar nesse mundo. Não vão te elevar, não vão te aproximar mais do eterno. Os seus testemunhos vão ser meramente desse mundo, de progressos desse mundo. Versículo 10. A fim de que estranhos não se abasteçam da sua força e o seu trabalho esteja na casa de um estranho. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a sua vida. Uma pessoa que nem sabe quem você é, não conhece seu nome, não sabe das suas lutas, não sabe o que você vive, não tem ninguém para cuidar de você, não está junto. Isso é o que o sistema religioso faz. São estranhos, não sabem seu nome, não sabem quem você é, não tem noção do que você vive. É assim que ocorre. Eu me lembro de uma jovem que eu tratei, que ela era uma pessoa que era uma jovem que viveu como fazendo programas, e quando ela se converteu, um dos maiores prantos dela era que ela não sabia o nome das pessoas com quem ela tinha se deitado, e nem os rostos, ela não lembrava. Eram tantas pessoas que ela tinha se relacionado, e ela, me contando isso, ela falava, olha, eu sei que alguns eram casados, eu sei que eu... E aquela consciência de pecado sobre a vida dela foi muito difícil de ser tratada. Hoje, graças ao eterno Baruch Hashem, não é? Já está casada há mais de 22 décadas, já tem filhos, é uma pessoa querida do meu coração. Mas, amados, um dos maiores sofrimentos dessa vida era dizer isso. Só que esta mulher adúltera, que é a falsa religião, ela não se importa em conhecer os nomes daqueles que ela seduz. Ela só quer levá-los para a morte. Ela tem um objetivo claro. E as pessoas entregam seus recursos, seus bens, na mão de estranhos que nunca vão fazer nada por eles. Versículo 11. E você se lamente quando seu fim chegar, quando sua carne e seu corpo são consumidos, e você dirá, como eu odiei a disciplina, e o meu coração desprezou a reprovação. Eu não ouvi a voz dos meus instrutores e nem inclinei meu ouvido aos meus professores. Isso vai até o versículo 13. Então, queridos, vai chegar um dia, por isso que as escrituras falam que aqueles que vão para o Sheol, eles vão chorar, vão ter vergonha, vão morder a própria língua, não é? Eu imagino o que vai ser quando as pessoas, todos nós, queridos, todos nós tivemos acesso à verdade. Todos aqueles que têm uma escritura na frente e estão seguindo um outro caminho, lamentavelmente, pela Torá se torna indesculpável. Você que tem a Torá e não a reconhece como modelo de vida, isso faz de você reprovável. É importante que você tenha entendimento sobre isso. A própria Torá vai testificar contra nós. É importante que você tenha esse entendimento. O final, quando nossa carne, nosso corpo for devorado neste mundo, destruído, a morte destrói toda a conexão de vida com esse corpo, e o nosso corpo vai ser consumido nessa terra, voltando ao pó. Nós vamos então saber que nós vamos lamentar no outro lugar, e lá haverá choro e ranger de dentes. Por isso, amados, vocês que ouvem aqui essa rádio, pelo amor do Todo-Poderoso,
Hoje vocês ouvem a voz de Hashem, não há parte do seu coração a oportunidade de arrependimento. Veja onde você está errando e se volte. Esqueça a ira, abandone o furor, certamente isso acabará mal. Que o Eterno possa trabalhar na sua vida, na minha vida, no dia que se chama hoje, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.